Olá, pessoal. Eu vou responder aqui a avaliação, né, que foi realizada no dia 1º de abril e aproveitar, né, e fazer uma revisão, né, sobre os assuntos que caíram, né, nessa avaliação, tá bom? Acredito que isso pode ajudar vocês, né, nas próximas avaliações, tá certo? Bom, então vamos começar aqui pela primeira questão, tá bom? E aí eu vou ler a questão com vocês, né, e depois a gente faz aqui uma revisão sobre o assunto. Tá bom? Muito bem, então vamos lá, né? Então, ao analisar os impactos das bombas V1 na Segunda Guerra Mundial, o sul de Londres foi subdividido em 576 regiões, cada uma com uma área de 0,5 km². Um total de 576 bombas caiu na área das 576 regiões. Tá bom? Letra A. Se uma região é selecionada aleatoriamente, tá? Acha a probabilidade dela ter sido bombardeada exatamente 2 vezes. Letra B. Das 516 regiões, quantas espera-se que sejam atingidas exatamente 2 vezes? Tá bom? Então, primeiramente, né, se a gente pensar aqui um pouquinho, né, essa distribuição, essa questão, né, é sobre probabilidade. Tá? Então, não envolve nada de teste de hipótese aqui, né, e nem intervalo de confiança. Tá bom? Então, sobre probabilidade. Tá bom? E aí, para responder essa questão aqui, né, a gente vai ter que pensar aqui num modelo probabilístico, né, que se adequa a essa situação, tá bom? Que se adeque, né, a essa situação, tá bom? Muito bem. Então, durante a disciplina, né, nós estudamos alguns modelos probabilísticos, tá? E esses modelos são utilizados para descrever fenômenos, né, da natureza, né, do nosso dia a dia, enfim. Tá bom? Então, por que isso é importante, né? Porque se eu sei que determinada coisa, né, se comporta como um modelo probabilístico que eu conheço, aí eu consigo fazer várias coisas. Eu consigo calcular probabilidades, né? Consigo é, calcular, por exemplo, esperança, variância e tudo mais, e várias outras coisas. Tá bom? Muito bem. Então vamos fazer aqui uma revisão, né, sobre os principais modelos probabilísticos, né? E foram o que vocês viram na disciplina. Tá bom? Bom, aqui eu já escrevi, né, algumas coisinhas, tá bom? Sobre o modelo, tá? E aí a gente vou falar aqui rapidamente, né? Para que serve aí cada modelo, tá bom? Então, o primeiro modelo que eu vou falar aqui para vocês é o modelo de Bernoulli, tá bom? Esse modelo, pessoal, ele é utilizado, né, quando a gente quer retratar, né, situações que possuem apenas dois resultados, tá bom? E essa variável aleatória associada a esse experimento, né, ela vai assumir o valor 1 se for sucesso, tá? E 0 caso contrário, tá bom? E a gente chama isso de fracasso, tá bom? Então, todo experimento, né, que possui, né, essa característica, né, de apenas dois resultados, a gente pode associar, né, esse modelo Bernoulli, tá bom? Então, esse modelo é bem simples, né, mas ele é muito utilizado para várias coisas, né? Então, por exemplo, na área médica, né, a gente quer saber, por exemplo, se uma determinada vacina, né, ela é eficaz ou não, né? Então, aqui a gente tem dois resultados, né? É eficaz ou não é eficaz? Está curado ou não está curado? Tá bom? Possui determinada doença ou não possui? E por aí vai, tá bom? E a probabilidade, pessoal, do sucesso, né? Ela é P, né? Ou seja, a probabilidade de x ser igual a 1 é igual a P, tá bom? E esse P aqui é um número, né, que está entre 0 e 1, tá? Alguns autores, né, definem o intervalo, né, como sendo fechado, tanto no 0 quanto no 1, mas, a meu ver, né, não é interessante a gente considerar essas situações, pelo menos aqui nesse curso, né? Porque aí a gente teria que fazer algumas considerações a mais, né, e alguns problemas, né, que envolvem inferência, tá bom? Então, vamos definir aqui que P, né, é a probabilidade de sucesso e é um número, né, entre 0 e 1, tá bom? Além disso, pessoal, a função de probabilidade, né, dessa variável aleatória, né, possui essa forma, né? Ou seja, P de x, né, que é a mesma coisa que a probabilidade de x ser igual a x, tá bom? É dado por P elevado a x vezes 1 menos P elevado a 1 menos x, tá bom? Bom, é isso, tá? Vamos ver agora o nosso segundo modelo, tá? Então, o segundo modelo que eu vou apresentar para vocês aqui é o modelo binomial, tá bom? Então, ele é bem parecido, né, com o modelo Bernoulli, né? Existe uma relação aí entre esses dois modelos,
Tá? Na verdade, o modelo binomial é uma extensão, né, do modelo Bernoulli. Tá bom? Então, o que caracteriza, né, um modelo binomial? Tá certo? Nós precisamos ter, né, N ensaios de Bernoulli, né, ou seja, eu vou realizar esse experimento aqui N vezes, tá bom? Então, esse N é um número que eu conheço, tá bom? A outra suposição, né, é que os ensaios de Bernoulli, né, sejam independentes, ou seja, cada realização de Bernoulli precisa ser independente, tá certo? Ou seja, um ensaio foi realizado e o próximo ensaio, né, não vai ter nenhuma influência, tá, do ensaio anterior e assim sucessivamente. Bom, além disso, pessoal, né, a probabilidade, tá certo, de sucesso, né, nesse caso aqui, nesses N ensaios de Bernoulli, né, precisa ser constante, tá bom? Vou ajeitar aqui. Ou seja, tem que ser a mesma, né, para todo mundo, tá certo? Então, essa daqui são as condições, né, para a gente ter um experimento binomial, tá certo? Ou seja, eu tenho N ensaios de Bernoulli independentes e a probabilidade é a mesma para todo mundo, tá bom? E essa daqui, pessoal, é a cara, né, da função de probabilidade do modelo Bernoulli, tá certo? A probabilidade de x é igual a x, né, é igual a n, combinação nx a x, né, p elevado a x, vezes 1 menos p elevado a n menos x, e o x, né, é um número, são valores, né, do modelo Bernoulli que variam aí, que o número varia, né, de 0 até n, tá bom? Então, o que esse modelo ele representa para a gente? É o número de sucessos em n ensaios de Bernoulli, tá bom? Então, aqui eu só tenho uma realização, aqui eu tenho n realizações, certo? Muito bem, né? Então, assim, nesse caso aqui, como é que isso aqui se aplicaria na prática, tá bom? Vamos supor, né, que você tem aí, você quer analisar uma característica de uma pessoa, por exemplo, tá bom? E aí você vai pegar N pessoas, tá bom? Então é razoável você supor que essas pessoas sejam independentes, né? Ou seja, o resultado que você observar em uma pessoa não vai influenciar no resultado da outra pessoa, tá bom? Então eu vou fazer isso N vezes e X aqui, né, que é a nossa variável aleatória, é o número de sucessos que eu encontrei nesses N ensaios de Bernoulli, tá bom? Então seria, por exemplo, quantas pessoas eu encontrei com a característica, né? Encontrei 3 pessoas. Então, 3 é o número de sucessos que você obteve, tá bom? Então, tá aqui o modelo binomial, tá? O outro modelo, né, que vocês viram, né, durante a disciplina é o modelo Poisson, tá? Existe uma, digamos assim, uma espécie de relação, né, com o modelo binomial, tá? Na verdade, a gente pode enxergar, né, a motivação do modelo Poisson, né, como sendo um experimento, né, que tem de alguma forma a ver com o modelo Bernoulli, né, e consequentemente o modelo binomial, né. Mas aí a ideia aqui é um pouquinho diferente, tá bom? A gente vai observar, né, situações em que existe, né, uma certa taxa de ocorrência, tá bom? Então essa taxa de ocorrência ela pode ser feita por tempo, tá? Por minuto, por mês, por semana, por hora, a cada meia hora, tá bom? Por área, por centímetro quadrado, por metro quadrado, por quilômetro quadrado e por aí vai. E também pode essa taxa pode acontecer por volume, tá? Então, por 1 metro cúbico, por 10 metros cúbicos e assim sucessivamente, tá bom? Então, o que diferencia, né, o modelo Poisson desses outros modelos, né, é que existe essa taxa de ocorrência, tá bom? Então, eu falei para vocês que o modelo Poisson, né, a ideia dele, assim, digamos assim, né, a gente poderia pensar também como sendo um ensaio de Bernoulli, só que por uma dessas 3 situações, né, ou por tempo, por área ou por volume, tá bom? Então, vamos pensar o seguinte, né, vamos pensar que eu vou ali para a rua, né, e eu estou interessado em observar pessoas que possuem o cabelo preto, por exemplo, tá bom? Então, toda vez que passar uma pessoa, eu vou contar, né? Ó, passou uma pessoa com cabelo preto, então eu vou e conto, né? Anoto um palitinho. Passou outra pessoa, aí eu vou anoto de novo, outro palitinho, né? Não passou a pessoa que tem o cabelo preto, aí eu não conto nada, né? Ou seja, seria 0, né? O que eu observei. Só que eu vou fazer isso por intervalo de tempo. Então, durante esse tempo, né? Vamos supor que eu vou ficar ali 1 hora, passaram 100 pessoas. E aí eu paro.
tá bom? Então, aí eu não vou contar mais. Aqui no modelo Poisson, no modelo binomial, a gente também poderia pensar dessa forma, só que aí eu vou esperar 100 pessoas passarem e depois que passarem 100 pessoas, eu vou contar quantos sucessos eu tive, tá? Então, aqui está fixo. Então, quando passarem 100 pessoas, eu paro o meu experimento. Aqui não, né? Eu vou contar até atingir um tempo. Então, pode chegar a 100 pessoas ou mais, tá bom? Então, teria aí essa forma de interpretar, né, o modelo Poisson, tá bom? Então, seria número de sucessos por intervalo de tempo, área ou volume, tá bom? Então, pessoal, a função de probabilidade, né, do modelo Poisson, tá, é dado por essa expressão aqui, tá? E elevado a menos lambda, lambda elevado a x sobre x fatorial, tá bom? E o x aqui, né, a gente pode, ele varia, né, de zero, né, até infinito, tá certo? Esse lambda, pessoal, né, é um parâmetro, né, da Poisson, tá bom? E representa exatamente, né, a taxa de ocorrência, tá certo? Bom, e aqui, ó, já dando uma dica, né, sobre a resolução da questão, né, se a gente olhar para cá, a gente pode ver, né, ó, que tem uma coisa envolvendo área, tá certo? Então, talvez aí a Poisson aí seja o modelo adequado para resolver essa questão, certo? O outro modelinho que a gente viu, né, é o modelo, é o quarto, né, é o modelo geométrico, tá bom? Então, nesse modelo geométrico, né, ele tem, digamos assim, uma ideia parecida, né, com o modelo binomial, né, consequentemente o modelo Bernoulli, só que ele tem uma característica um pouquinho diferente, né? Eu vou contar o número de tentativas até o primeiro sucesso, né? Então, eu só vou ter um sucesso nesse meu experimento, né? Então, por exemplo, vamos pensar na questão, no exemplo que eu dei para vocês, de eu ficar ali na rua, né? E observar uma pessoa que passa com cabelo preto, tá bom? Então, eu vou contar quantos fracassos eu tive até ter o primeiro sucesso. Então, por exemplo, eu posso estar lá, a primeira pessoa que passou tem o cabelo preto. Então, pronto, meu sucesso. Então, o número de tentativas foi igual a 1. Agora, eu estou lá, né? Passou uma pessoa cabelo, uma pessoa loira. Então, eu tive um fracasso, né? Aí depois passou uma pessoa com cabelo ruivo. Então, eu tive mais dois fracassos. Aí depois passou uma pessoa com cabelo preto. Aí eu tive um sucesso. Aí eu paro meu experimento, tá bom? Então, eu tive que executar esse experimento aqui, né? 3 vezes, certo? Então, eu tive 2 fracassos, tá? E no último eu tive um sucesso, tá? Então, eu tive 3 ensaios aí, né? Então, 3 ensaios de Bernoulli, tá? Só que aí eu conto a ocorrência até o primeiro sucesso, tá bom? Então, a gente também considera, né, que a probabilidade de sucesso aqui é P, tá bom? E aí a gente consegue, né, deduzir aqui a função de probabilidade, né, do modelo geométrico, que é P vezes 1 menos P elevado a 1 menos X. Tá? E o X aqui representa o número de tentativas, né? Começa do 1, tá bom? Até infinito. Bom, então, na primeira vez que eu executei o experimento, apareceu meu sucesso, aí aqui vai dar 0, né? Então, 1 menos P elevado a 0 dá 1, e aí eu tenho P, exatamente a probabilidade de sucesso, tá certo? E aí, esse aí seria o modelo geométrico, tá bom? Então, eu acho que a gente tem os principais modelos, né, discretos, que vocês viram aí no modelo durante a disciplina, tá bom? E aí, pessoal, olhando aqui, né, a questão, tá? Então, o que é que a gente pode ver aqui, né? Ó, a gente tem uma área, certo? Em que acontece, né, em que as bombas são jogadas, tá bom? Então, a questão fala, né, que Londres foi subdividida, né, em 576 regiões, cada região tem 0,5 quilômetros quadrados, tá certo? Então, são regiões, a gente pode pensar assim, né, que são regiões assim de alguma forma independente, né, já que está delimitado, tá certo? E foram jogadas, né, 536 bombas, tá certo?
nessas 576 regiões, tá bom? E aí o que a gente pode pensar aqui, né? Bom, qual seria a taxa de ocorrência, tá? Dessas bombas, tá bom? Então, se eu tenho 576 regiões, tá? E foram jogadas, né? Ou seja, e cada região tem uma área, né, que é de 0,5 km², foram jogadas, né, 535 bombas. Então, qual foi a taxa, né, de ocorrência em cada área, tá bom? Então, primeiramente, né, a gente pode perceber que isso aqui é um modelo Poisson, né, por causa dessa taxa, por causa dessa área, tá certo? Então, e aí a gente agora vai calcular a taxa de ocorrência, tá? Que isso acontece, tá bom? Então, eu vou vir aqui para o lado, né? Vou colocar aqui de outra cor. Então, qual seria a taxa? Né? Seria, eu vou chamar aqui de lambda, vai ser aqui 536, né? Foram 536 bombas, dividido por 576 regiões, tá bom? Se a gente calcular isso daqui, deixa eu colocar aqui. Vai dar aqui, ó, 0,93, aí 0,5, aqui tem uma dízima, tá bom? Aqui eu vou arredondar, né, isso aqui para 0,93, tá? Para duas casas decimais, tá certo? Muito bem, então, pessoal, isso aqui acontece, né, por quilômetro quadrado, certo? Porque cada área, né, possui aí 0,5 km², certo? Na verdade, eu posso até acrescentar, na verdade, não é nem por quilômetro, é 0,5, né? km². Essa aí seria a taxa, tá bom? Pronto, então já identificamos aqui o modelo, né? Eu sei que esse experimento, né, de jogar as bombas, né, nas áreas é Poisson com lambda igual aí a 0,93, tá bom? E aí o que a questão, a letra A pergunta, né? Ó, se uma região é selecionada aleatoriamente, acha a probabilidade dela ter sido bombardeada exatamente 2 vezes, ou seja, a probabilidade, né, de x ser igual a 2. Tá bom? E aí só jogar agora na expressão, tá, do Poisson, vai ser L elevado a 0,93 menos 0,93, 0,93 elevado a 2 sobre 2 fatorial. Tá bom? Aqui, pessoal, vocês podem, né, jogar diretamente na calculadora, né? Ou pode tentar simplificar aqui, né? Na verdade, 2 fatorial é 2, né? Mas aí eu acho que não... Enfim, dá para resolver cada tempo também, tá bom? Eu vou colocar aqui tudo junto. Sobre 2. Dá aqui, pessoal, né? Aproximadamente, né? 0,1706. Aí tem mais aqui algumas casas, né? Vou colocar todas. E eu vou colocar aqui que é aproximadamente, né, 0,17, né, arredondando aí para duas casas decimais. Bom? Pronto. Então, essa daqui é a probabilidade de em uma determinada área cair exatamente 2 bombas, certo? Agora vamos aqui para a questão, a letra B, tá certo? Então, ó, das 516 regiões, quantas espera-se que sejam atingidas exatamente 2 vezes? Tá? Então, pessoal, aqui, né, se a gente pensar aqui um pouquinho, né, então eu quero saber o valor, a média, né, o número médio, né, de bombas que atingiram, né, as regiões, tá bom? Aí eu posso pensar o seguinte, bom, cada região a gente pode pensar, né, que são independentes, tá bom? Então, a gente também pode supor que a probabilidade de cair uma bomba em determinada região é a mesma, tá certo? E aí, pessoal, a gente tem aqui exatamente o experimento Bernoulli, tá bom? Então, um experimento binomial, né? Que eu tenho N ensaios de Bernoulli, que seriam aqui exatamente as 576 regiões, tá certo? E aí eu vou, o que é que eu vou, eu estou interessado nas regiões? É se a bomba caiu ou não, tá bom? Então eu tenho o sucesso e o fracasso, tá bom? Então nessa letra B aqui, a gente pode associar um modelo binomial, tá certo? E qual a probabilidade de sucesso? Exatamente a probabilidade que a gente encontrou aqui na letra A, que é de 0,17, ou seja, 17%. Então,
a probabilidade de cair duas bombas em uma área qualquer é 17%, né, que a gente calculou. Agora eu estou interessado em avaliar, né, de alguma forma, conjuntamente, né, as 576 regiões. Tá? Então eu posso pensar, de novo, que é um experimento binomial, né, porque eu tenho 576 regiões. Faz sentido também a gente supor que são independentes, né, as bombas vão ser jogadas de forma independente, e também que a probabilidade de duas bombas atingirem cada região também seja a mesma, tá bom? Então, o modelo que se encaixa, né, na questão da letra B é um modelo binomial, tá bom? Então, letra B, né, a gente vai ter aqui um modelo binomial. O N vai ser 576, né? E o P vai ser 0,17, certo? E aí, pessoal, a questão pergunta, né? Espera-se, né? Esse espera-se, né, vem da esperança, né? Bom, então isso aqui, né, é esperança, tá bom? Da nossa variável aleatória, certo? Ou seja, a média, né? E aí, né, qual a esperança do modelo Bernoulli? Tá? Até essas fórmulas, né, tanto dos modelos quanto da esperança, né, e da variância, foi fornecida, né, para vocês consultarem, né, na prova. Tá bom? Então, a esperança é N vezes P. Tá? Então, se a gente fizer aqui a continha, vezes 0,17, deixa eu ver aqui quanto é que dá. Deu aqui, pessoal, né, igual a 97,92, né? Então, aproximadamente aí, né, vamos arredondar aqui para 98, certo? Então, espera-se que 98 regiões sejam atingidas por exatamente aí duas bombas, certo? Então, aí a gente finaliza a resolução da questão número 1, tá bom? Muito bem, vamos agora para a questão número 2, tá? Então, vamos lá, né? Questão 2, tá? A saúde da população de onças pintadas no Pantanal é monitorada por medições periódicas. Uma amostra de 49 onças tem um peso médio de 110 quilos. Supõe que o peso das onças pintadas nas Américas tem média de 100 quilos e desvio padrão de 65,6 quilos. Qual o intervalo de confiança? Qual o intervalo de 95% de confiança para o peso médio de todas as onças do Pantanal? Tá? Letra B. Podemos dizer que a população de todas as onças do Pantanal tem peso médio acima da média do peso das onças de todas as Américas ao nível de significância de 5%. Tá certo? Ah, bom, então, pessoal, essa é uma questão sobre intervalo de confiança, né? E teste de hipótese, tá certo? Então, toda vez que a gente vê esse termo aqui, né? Significância, né? Está relacionado com o teste de hipótese, tá bom? E aqui a confiança, tá bom? Então, durante o curso, né? A gente viu, né? Alguns testes para média populacional, tá? Então, existem vários outros testes, mas nessa disciplina a gente só aprendeu, né? Testar médias, certo? Muito bem, então vamos lá, né? Abrir aqui um parêntese. Então, vamos lá, teste de hipótese, tá bom? Então, pessoal, a primeira pergunta, né, que vocês precisam fazer para poder responder uma questão de teste de hipótese é se os dados possuem distribuição normal, tá certo? Então, se a gente olhar para cá, ó, em nenhum momento foi mencionado que os dados possuem distribuição normal, certo? Então, vamos lá, vamos fazer aqui uma revisão, tá? Então, vamos primeiro supor, né? Se os dados, vou colocar assim, né? Primeira situação, né? Se os dados possuem distribuição normal. Tá bom? Essa é a primeira pergunta.
Porque se os dados possuírem distribuição normal, a gente tem duas alternativas, tá bom? Então, se eu conheço a variância, é conhecido, tá bom? Então, se eu conheço a variância, essa daqui é a nossa estatística de teste. Eu vou chamar aqui de Z0, tá certo? Vai ser x barra menos mi0 sobre sigma raiz de n. Tá bom? Isso aqui também a gente pode escrever como sendo raiz de n, então, x barra menos mi0, tá certo? Sobre sigma. Isso aqui, pessoal, vai ter uma distribuição normal 0,1, tá certo? A normal padrão, né? Ou seja, a variável aleatória que a gente tem aquela tabelinha, né, para calcular a probabilidade, tá certo? Se o sigma, pessoal, não for conhecido, que em geral, né, é o que acontece na prática, né? Aí a gente vai precisar usar outra estatística de teste, tá bom? Eu vou chamar aqui de T0, tá? T grande 0, tá bom? Que vai ser x barra menos mi0 sobre S dividido por raiz de n, tá bom? Aqui eu só vou escrever de outra forma, tá? X barra menos mi0 sobre S, tá bom? Esse S aqui, né, é o desvio padrão amostral. Amostral. Tá? Isso aqui, pessoal, né, vai ter distribuição T de student com n-1 graus de liberdade, tá certo? Aí também vocês têm uma tabelinha, né, para encontrar, né, alguns valores aí para a distribuição T de student, tá bom? E aí, pessoal, né, essa aqui são as duas situações. Aí tem mais uma, né? Se os dados não possuírem distribuição normal, tá? Não possuem normal. Aí a gente vai precisar invocar, né, o teorema central do limite. Ou, né, tem muita gente também que fala teorema do limite central. Tá? Então, esses são os termos que são utilizados para esse teorema. Então, o que esse teorema diz para a gente? Tá bom? Se eu tenho uma amostra, né, de variáveis aleatórias, uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, a gente sabe que a média, né, ou seja, x barra, vai ter uma distribuição normal com média mi e variância sigma 2 sobre n. Bom, então isso aqui, pessoal, é um resultado aproximado, tá certo? Ou seja, quando n vai para infinito, tá? Então é um teorema, né, clássico da literatura, tá bom? E a gente pode usar ele caso, né, a gente tenha uma amostra grande, tá? Só que isso aqui é bem relativo, tá? Em geral, né, aí vai depender muito da situação, tá? Alguns autores recomendam n maior que 30, tá bom? Mas isso é bem relativo, né? É uma polêmica a gente usar assim esse valor, tá bom? Mas é o que é utilizado na literatura, certo? Muito bem, em geral, né? Beleza. Então, se eu sei que isso aqui é aproximadamente distribuição normal, né? Eu sei que a minha estatística de teste, nesse caso aqui agora, né? Também ó, vai ser a mesma coisa. A higiene. Isso aqui vai ter uma distribuição normal 0,1, tá bom? Então, só para ressaltar, pessoal, isso aqui é aproximadamente normal 0,1, tá bom? Então, aqui, pessoal, a gente tem essas situações. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer: os dados têm distribuição normal? Sim. O sigma é conhecido? É. Então, eu vou usar essa estatística de teste, certo?
A outra situação, os dados têm distribuição normal, o sigma é desconhecido, aí eu vou usar essa estatística de teste que é T de Silver, tá certo? E a outra situação é se os dados não possuem distribuição normal, aí você vai ter que invocar o teorema central do limite. Bom, então você vai ter que escrever, né, olha, vou usar aqui o teorema central do limite e a estatística de teste vai ser essa daqui e você vai usar fazer o teste de hipótese como normalmente, tá bom? Uma outra situação, pessoal, né, um caso particular, né, digamos assim, desse resultado, né, é quando a gente está trabalhando com proporções, tá certo? Eu vou colocar aqui até como uma estrelinha, né? Deixa eu colocar aqui as linhas de novo, depois quando eu for enviar para vocês, eu deixo sem essas linhas, tá certo? Que se eu tenho, que se eu quero fazer um teste para proporção, tá bom? Que lá a gente usa o P-chapéu, né? Que é exatamente x bar, certo? Então lá, né? Quando a gente quer testar uma proporção, a gente também vai usar essa estatística de teste. Só que aí a gente chama aqui de P-chapéu, né? Menos P, que é o valor que eu coloco lá sobre H0, tá? E aqui eu coloco P0, né? P0, 1 menos P0 sobre N. Bom, esse P0, né, seria o nosso Mi0. Né? Então, quando a gente está trabalhando com a Bernoulli, né, a gente sabe que Mi, ou seja, a média da Bernoulli, né, é P. Tá bom? Então, por isso que a gente coloca P0 aqui. Tá certo? Muito bem. Então, isso aqui vai ter uma expressão normal. 0. Também aqui é aproximadamente. Tá bom? Então, são as situações que podem aparecer na prática, tá? Que vocês vão ter que saber usar cada uma delas, tá? Então, assim, pessoal, eu acredito que não é muito difícil, assim, decorar, né? Essa expressão, né, essa conta, né, essa padronização, só que aí a dificuldade, no meu entendimento, né, é identificar, né, se vai usar essa fórmula, essa daqui ou essa daqui, tá bom? Usando aí o teorema do limite, tá bom? Vamos olhar para cá, ó. Então, aqui, pessoal, não é mencionado em canto nenhum distribuição normal, né? Então, vai ter que sair pelo teorema do limite. Além disso, a gente não está falando aqui de proporção, né? A gente está falando sobre peso. Então, não é um teste para proporção, tá bom? Então, só vai sair por aqui. Se a gente olhar para cá, né, eu vou aqui anotar agora aqui algumas informações. A gente tem um tamanho de amostra de igual a 49, tá? Então, aí, tendo aquela referência que é o 30, né? Então, o nosso N aqui é igual a 49, né? Eu vou colocar aqui, ó, N maior que 30, tá certo? Aí a gente vai invocar aqui o teorema central do limite, tá bom? Bom, outra coisa também, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aqui, né? O peso médio, né? Então, uma amostra de 49 anos tem um peso médio de 110 quilos, né? Ou seja, x bar é igual a 110. Certo? Supõe que o peso das ondas pintadas nas Américas tem média igual a 100 quilos e desvio padrão igual a 65,6 quilos. Certo? Na verdade, eu acho que eu confundi aqui, né? Primeiro, intervalo de confiança, tá bom? Então, eu vou deixar aqui, depois eu volto para cá, tá bom? Então, esse aqui foi o teste pós, acabei, né, falando sobre a questão, a letra B, tá bom? Mas para intervalo de confiança, vai ser do mesmo jeito, tá bom? Então, confiança. Bom? Então, de novo, né? Se os dados possuem distribuição normal, então, vamos lá. Qual é o intervalo de confiança, né? Para a média, né? Que foi a única medida, né? O único parâmetro que a gente conseguiu, que a gente fez, tá bom? Vai ser x barra, né? Mais ou menos o zzinho aqui de alfa sobre 2, né? Sigma sobre raiz de n. Bom? E o que é esse zzinho sobre 2? Né? É um valor da normal, né? 0,1, que deixa uma área, né? À direita igual a alfa sobre 2. Certo?
Então, como é que a gente encontra, né, esses valores? Né? Existem já uns valores, digamos assim, bem conhecidos, né, na literatura, né? Em geral, né, a gente utiliza 95%, tá? Eu vou colocar aqui 99%, tá? E 90%. Bom, se for 95%, esse Zzinho, né, aí de alfa sobre 2, nesse caso aqui o alfa seria 5%, então seria 0,025, é 1,96, tá certo? Para 99, né? A gente teria aqui um Zzinho de 0,005, vai ser 2,58. E para 90%, a gente vai ter aqui um Zzinho de 5%, né, que vai ser igual a 1,65. Tá bom? Esses valores, esse valor aqui pode variar, né? A gente pega o valor mais próximo na tabela que a gente disponibiliza para vocês, tá? Vocês podem também usar, né, 1,64 aqui, né, ou, né, 1,645, né? Também já vi pegando aí a média entre os dois valores, né? Então, mas qualquer um desses três valores aqui, eu acho que não tem nenhum problema vocês utilizarem, tá certo? Muito bem. Então, como é que a gente chega nesses valores, né? Fazendo aqui uma revisão, tá bom? Então, vamos lá, né? Vou desenhar aqui a distribuição normal, tá? Então, para fazer intervalo de confiança, pessoal, a gente sempre vai fazer um intervalo simétrico, tá? No qual sentido, né? Que esse pedaço aqui de área, tá, vai ter a mesma área daqui, tá bom? E o nosso intervalo, né, digamos assim, a variação, né, seria aqui desse pedacinho, certo? Então vamos lá, se o alfa, né, se a confiança é 95%, certo? Então aqui dentro, né, ó, eu quero que tenha 95% e quanto é que está faltando para dar 1? Né? Está faltando 5%. E como o intervalo é simétrico, né, essa ideia que eu falei para vocês, esse pedaço aqui tem que ser igual a esse. Então, para que tudo dê 1, né, que é a gente está falando da função de densidade, aqui eu tenho que ter 2,5% aqui, certo? E 2,5% aqui, tá certo? E aí, pessoal, né, na nossa tabelinha, deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui, tabela da normal, tá bom? Essa nossa tabelinha, né, ela dá essa área rachurada aqui, tá bom? Então ele dá esse pedaço aqui. Então o que a gente quer? Eu quero encontrar o Zzinho, né, ó, aqui, que deixa uma área à direita, ó, de 2,5%, tá certo? Então, como é que eu faço aqui, né? Então eu vou olhar para cá, ó, o Zzinho, né, procurar, que deixa uma área aqui de 2,5%. Ou seja, consequentemente, essa área aqui tem que ser igual a 0,975. Certo? Então, se eu encontrar o Zzinho que deixa essa área acumulada de 0,975, então aqui eu encontro, né, o Zzinho que deixa aqui 2,5. Tá certo? Então, eu vou aqui na tabela, né? Eu vou procurar, ó, aqui dentro da tabela, tá, o valor mais próximo de 0,975. Bom? Então, vamos procurar aqui, ó. Se a gente olhar, a gente tem exatamente esse valor aqui, ó. 0,975, e agora a gente cruza as coordenadas, né? Então, 1,9 aqui, e aqui em cima, ó, o 6, tá? Então, por isso que é 1,96, tá certo? Vou fazer aqui, por exemplo, para 90%, tá? Então, para 90% do mesmo jeito, né? Então, vou vir aqui, ó, a normal, tá? Aqui, pessoal, no meio eu quero 90%. Então, quanto é que está faltando para dar 100%? Está faltando 10%. Né? Então, o intervalo é simétrico. Então, aqui, ó, eu quero 5% aqui. E eu quero 5% aqui. Né? E aí eu quero saber, ó, quem é esse Zzinho que deixa essa área aqui à direita igual a 5%. Tá? Se a gente olhar aqui na tabela, né, o que a nossa tabelinha dá? Dá a área acumulada, né, até aqui. Então, se eu quero achar que aqui tem 5%, então quanto é que tem que ser esse Zzinho aqui e essa área? Né? Aqui tem que ser 95%.
né? Então, se aqui tem 95, aqui eu tenho 5%. Então, eu venho aqui, ó, e procuro aqui o valor mais próximo de 0,95, tá bom? E a gente tem aqui esses dois valores, ó. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Aqui, tá certo? Como é 0,95, né? E aqui, vamos lá, né? Vamos para a menor perda, né? Aqui está faltando 0,0005, né? Para dar 0,95. E aqui passou 0,0005, tá bom? E aí, assim, a gente fica com um desses dois valores, tá bom? Então, vocês podem pegar aqui 1,64, né? Então, 1,6 aqui, ó. Aí aqui eu olho a outra coordenada 4, ou 1,65. Então, eu, nas minhas aulas, né, eu recomendei usar 1,65. Tá? Mas quem usar 1,64 também não tem nenhum problema. E tem gente aí que tira a média, né, entre 1,64 e 1,65, que dá 1,645. Tá bom? Então, também não tem nenhum problema. Tá bom? Então, são esses numerozinhos que, em geral, a gente utiliza. Tá bom? Então, se for para 0,99, a gente faz aí o mesmo esquema. Se for para qualquer outro nível de confiança, a gente também tem que fazer esse esqueminha aqui e encontrar o valor na tabela. Tá certo? Muito bem. Então, se os dados for distribuição normal, ok. Aqui, pessoal, o sigma conhecido, né? Então, tem uma observação aqui, né? Sigma 2 é conhecido. A outra situação, tá? Se o sigma 2 não for conhecido, aí eu vou usar a descrição T de Silver, tá bom? Então, como é que fica aqui o intervalo de confiança para a média? Tá? Vai ser x barra, mais ou menos, agora um T de alfa sobre 2, e aqui o grau de liberdade, que é n-1 da T, né? Vezes S sobre raiz de N. Tá bom? Aí vamos lá, né? Para T de Student, tá? T, ela é uma distribuição que parece muito com a normal, tá? Não tem como estabelecer um valor fixo aqui para o T, né? Porque ele depende aqui do grau de liberdade, tá bom? Se a gente olhar aqui a nossa tabela, né, da T de Student, aqui, né? O que essa tabela nos dá, tá? Vamos fazer aqui um gráfico. Ela dá aqui essa probabilidade, ó, né? Na verdade, ela dá o valor do T, né, que a gente está interessado, que deixa uma área aqui igual a P. Tá certo? Existem várias outras tabelas, né? Mas essa foi a que nós decidimos utilizar nessa disciplina. Tá certo? Então, em geral, a gente não calcula, a gente não usa essa tabela para calcular probabilidades. Né? A gente utiliza para encontrar o quantio, né, o valorzinho, né, da T, que deixa uma área aqui igual a P. Tá certo? Aí vamos pensar aqui no intervalo de confiança, né? Vamos supor que, vou dar um exemplo aqui, né? O N é 30. Aí eu não posso esquecer, pessoal, de subtrair N-1, tá? Então, o grau de liberdade, vou chamar aqui de GL, tá bom? É N-1, ou seja, 30 menos 1, que é 29. Então, venho aqui, ó, nessa coluna, ó, e procuro aqui onde é que está o número 29. Certo? Tá aqui, ó. Pronto. Então, é nessa link que eu vou olhar, tá? Então, vamos lá, pensar de novo, né? Digamos que eu quero fazer um intervalo de confiança de 95%, tá? E o N aqui é igual a 30. Então, de novo, pessoal, na T de Student, a gente também vai querer um intervalo de confiança simétrico, tá bom? Eu tenho que encontrar aqui quem é esse valorzinho de T, que deixa uma área aqui igual a 2,5. Certo? 2,5 aqui. Então, como a distribuição é simétrica, né? Então, esse valor aqui de T é o negativo desse. É por causa da simetria da T de Student. Tá bom? Então, ó, eu vou olhar aqui, ó, na T, com 29 graus, uma probabilidade na cauda de 2,5. Tá? Então, tá aqui o 2,5, tá aqui, ó. Aí eu venho aqui em 29 graus de liberdade, que seria, ó, esse número aqui, 2,0452. Pronto. E esse valorzinho que eu iria usar para fazer o intervalo de confiança. Bom? A outra situação, pessoal, é se os dados não possuem distribuição normal. Tá? Se os dados não possuem distribuição
normal. E aí não tem jeito, teorema central do limite, tá bom? Então, é um resultado, né, pelo, vou chamar assim, TCL, tá bom? O intervalo de confiança, ó, vai ser x barra mais ou menos z, o zzinho, de alfa sobre 2, sigma sobre raiz de n, tá bom? Professor, se você não conhecer o sigma, usa S2, só que também vai ser com a normal, tá? Porque aqui a gente está usando um resultado assintótico. Aqui a gente não usa a T de Schilling, tá bom? S sobre raiz de n, tá bom? Então, se não tem expressão normal, aqui a gente vai ter que usar esse intervalo de confiança, tá? Então é esquisito, né? Porque se eu não conheço o sigma, eu uso S, mas aqui, como é um resultado assintótico, isso aqui não tem expressão T de Schilling, tá bom? Então tem um resultado que garante, né, pra gente que isso aqui vai ter, assim, esse valorzinho, né, essa ideia de construir intervalo de confiança você vai utilizar normal, né, nessa situação, tá? Que os dados não têm distribuição normal, tá? Outro caso particular, né, desse resultado aqui, pessoal, né, seria o intervalo de confiança para a proporção, né, que seria P chapéu mais ou menos Z de alfa sobre 2, raiz de P chapéu, 1 menos P chapéu, sobre N, certo? Existe também um resultado, pessoal, né, que seria de maior variância possível, né? É se a gente substituir esse P vezes o menos P por 0,25, tá bom? Então, 0,25 é igual a 1 quarto, né? Então, a gente poderia escrever dessa forma, certo? Então, são aqui umas maneiras, né, de a gente fazer intervalo de confiança para proporção, tá certo? Muito bem, então vamos para cá, né? Então, resumindo aqui, né, os dados não têm expressão normal, tá certo? Então eu vou precisar utilizar o teorema central limite, certo? E aí, 95%, né, eu vou colocar aqui a confiança, né, 95%. Vou colocar aqui 95%. Isso implica dizer que o Zzinho, né, a gente já sabe, vai ser igual a 1,96, tá? O sigma, pessoal, né, deixa eu ver aqui, também é fornecido, né? Tá certo? Que é de 65,6 quilogramas, né? Então, isso aqui não é um resultado amostral, né? É um resultado populacional. Ele está afirmando aqui que o desvio padrão das Américas aqui é 65,6, tá bom? Muito bem. Então, pessoal, o Pantanal, né? Ele é um caso particular, né? Das Américas, né? Então, seria como posso dizer assim, né, uma pequena área das Américas, tá certo? Então aqui a gente tem esses resultados populacionais, tá bom? Então vamos lá, letra A, tá? Qual o intervalo de confiança? Então, aí como é que, né, a melhor forma de responder isso daqui, deixa eu jogar um pouquinho mais para cá, seria, né, utilizando, né, escrever assim, né, como o N, né, ó, que é 49, tá? É maior que 30, e utilizando, né, vamos colocar assim, né, na verdade eu vou colocar assim, né, é necessário utilizar o TCL, tá? Portanto, temos que o intervalo de confiança é dado. Então, eu vou escrever assim, tá? 95% vai ser x barra, mais ou menos, o zzinho de alfa sobre 2, sigma sobre raiz de n, tá bom? Então, tá aí. Então, isso aqui vai ser o intervalo de confiança, né, aproximado, né? Porque a gente está usando
o resultado aqui assintótico, que é o TCL, certo? Então, substituindo os valores, né, vamos lá. Vai ser 110, mais ou menos. Aí o Zzinho a gente já sabe que é 1,96. Sigma, que é 65,6 dividido por raiz de 49. Bom? Então, eu já vou colocar o resultado. Tá? O limite inferior do intervalo. Vai dar 91,632. Esse é o limite inferior. Tá bom? E o limite superior, 128,368. Tá? Então, deu exatamente com 3 casos decimais, eu vou deixar assim mesmo. Tá bom? Então, tá aqui o intervalo de confiança. Tá certo? Então, tá aqui a letra A, né? Vamos responder agora a letra B. Podemos dizer que a população, todas as onças do Pantanal, tem peso médio acima da média do peso das onças de todas as Américas, ao nível significante 5%, né? Ou seja, fazer um teste de hipótese. Tá certo? Então, aqui a gente já tem as informações. Então, vamos lá, né? Então, a gente viu, né, na disciplina, algumas formas de fazer um teste de hipótese, tá bom? Então, a gente viu, né, hipóteses bilaterais, tá certo? Como, por exemplo, né, vou colocar aqui a letra B, né, em H0, Mi diferente de Mi0, tá bom? Perdão, né, em H0, né, Mi igual a Mi0, e aqui em H1, né, a gente tem essas hipóteses, né, Mi diferente de Mi0, ou, né, a gente pode ter Mi menor que Mi0, ou também Mi maior que Mi0, tá bom? Então, são essas hipóteses que nós aprendemos, né, a utilizar na disciplina, tá bom? Então, aqui em H0 sempre vai ser, né, Mi igual a Mi0, tá bom? Agora em H1, o problema que vai definir para a gente, né, o que a gente vai utilizar, né? Se vai ser um teste bilateral, tá? Ou um teste unilateral, tá? No nosso caso aqui, né, a questão fala que a questão pede para verificar se o peso médio está acima da média, né? Ou seja, Mi maior que Mi0, certo? Então, Mi0 é o valor que a gente estabelece em H0. Então, o teste da ideia, dá a entender aqui para a gente, né, que a gente quer testar contra essa hipótese, tá? Sobre as onças aí do Pantanal, tá certo? Então, muito bem, né? Então, o nível de confiança, né, o nível de significância, né, é o nosso alfa, é 5%, tá certo? E aí vamos responder aqui a questão, tá bom? Então, eu vou deixar aqui separado, tá bom? Então, qual seria, né, digamos assim, uma maneira interessante de a gente responder essa questão, tá? Então, pessoal, o primeiro passo, né, é a gente montar as hipóteses, tá certo? Então, qual seriam as hipóteses aqui? H0, Mi igual, deixa eu olhar aqui quanto é, o peso mais Américas, né? 100 quilos, né? Ou seja, esse aqui seria o nosso Mi0, tá bom? Em H1, como eu quero testar se a média é maior que a média, tá, das onças das Américas, né? Então, eu peguei uma amostra, né, de onças do Pantanal e eu quero testar se a média dessas onças é maior do que a média das Américas, tá certo? Então, tá aqui as nossas hipóteses. O segundo passo, pessoal, é definir, né, a estatística de teste, tá? Então, seria colocar assim, né, ó, hipóteses, certo? Estatística de teste. Aí, pessoal, a gente vai usar aqui pelo TCL, né, ó, porque não tem inscrição normal de dados, né? Não foi informado.
Aí a gente tem essa estatística de teste. Cx barra menos μ0 sobre sigma raiz de n. Certo? Terceiro passo, né? A região de rejeição e rejeição do teste. Então, pessoal, como a gente está usando 95%, tá? Então vamos pensar aqui, né? Deixa eu desenhar aqui a normal, né? Então, pessoal, existe uma relação, né, entre teste de hipótese e intervalo de confiança, tá? A gente, assim, não dá para se aprofundar tanto assim, né? Mas existe essa relação, tá? Então, qual é a relação, né? A gente usa, né, por exemplo, para fazer o intervalo de confiança, esses valorezinhos, né, com 95% de confiança, né? Então, pessoal, o que é a região de rejeição? É se o ponto, né, ó, cair aqui, ó. Na verdade, esse aqui é um teste bilateral, né? Eu vou explicar depois, né? Esse aqui seria para um teste bilateral, tá? Em H1, Mi diferente de Mi0. Certo? Então, o que seria a região de rejeição aqui? Seria, quando eu fizer essa conta, né, ó, aqui, se o ponto cair aqui, eu cair aqui, tá bom? Como o teste ele é unilateral, vou colocar aqui a cor branca. Aí, né, eu passei, digamos assim, uma maneira de vocês identificarem, tá? Então, nos testes unilaterais, né, vocês vão ter essas duas hipóteses, né? Ou essa, tá? Para qual cauda você vai olhar da normal, tá bom? Para qual lado, né? Então, assim, eu, né, ensinei assim para meus alunos, né, você fazer uma tesourinha, né, assim, tá? E você vai olhar a cauda para onde a tesourinha está, né, apontando aqui o fundo dela, tá bom? Então, como a gente está testando essa hipótese e a tesourinha está para esse lado, eu vou olhar para esse lado da normal, ou seja, o lado positivo, tá bom? Então, no teste de hipótese, né, a gente vai estar interessado, ó, nesse valorzinho aqui de Z, tá, que deixa uma área aqui igual a 5%. Certo? E esse valorzinho, né, a gente já sabe quanto é 1,65. Tá bom? Que a gente utiliza esse valor para fazer um intervalo de confiança de 90%. Tá certo? Muito bem. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Tá bom? Professor, e se fosse esse lado? Né? Aí a tesourinha, né, está para o lado esquerdo, eu ia olhar para o lado esquerdo aqui da normal. Né? Só lembrando, né, que é o zero. Tá bom? Aqui seriam os valores negativos. Tá certo? Então, por isso que a gente olha para o lado esquerdo. Tá bom? Então, quando o teste é unilateral, a gente vai olhar só para essa cauda aqui. Tá bom? Muito bem. Então, a região de rejeição, né? Então, eu vou escrever dessa forma. Vou chamar de RC, ou região crítica, tá bom? Também seriam sinônimos aí, tá certo? Aí eu vou escrever assim, seria o conjunto dos Z's, tais que Z é maior ou igual, né, a 1,65. Tá bom? Então, quando eu calcular esse valorzinho aqui, se ele for maior ou igual a 1,65, eu rejeito H0. Se não for, não rejeito H0. Certo? Bom, então vamos lá. Quarto passo é calcular a estatística de teste. Tá bom? Aí eu vou chamar de Z0. Certo? Então, vamos lá. X barra, né? Quanto foi que deu X barra? Deu 110. 110 menos μ0, que é 100, né? Dividido por sigma, que é 65, deixa eu ver quanto é. 65,6 dividido por raiz de 49, que é o N. Bom, deixa eu calcular aqui. Aqui dá para simplificar, né? Aqui vai dar 10 sobre 65,6 dividido por 7. Bom? Então, multiplicando aqui pelo inverso, né? Vai dar 70 dividido por 65,6. Que vai dar aqui, pessoal, tá? 1,0670, 73 e mais alguns valorzinhos aqui. Eu vou colocar aqui, isso aqui é aproximadamente. Eu vou colocar o valor todo, tá? 73, 1, 71. Aproximadamente, né? Vou pegar aqui com
3 casas decimais, 1,067 aproximadamente, tá bom? E aí, pessoal, né? O quinto passo, né? É verificar se esse valor caiu na região da rejeição, tá bom? Se a gente olhar para cá, ó, 1,65 está aqui e deu 1,067. Então, caiu aqui, ó, na região de não rejeição, tá certo? Então, conclusão, como 1,067 é menor que 1,65, então não rejeitamos, ou não rejeita-se, tá? H0 ao nível de significância de 5%. Bom, então isso aí, ou seja, né? Se eu não rejeito H0, não há evidências de que o peso médio das onças do Pantanal seja maior do que o peso médio das onças das Américas. Na verdade, acho que está como América, né? Ou é Américas? Vamos lá olhar, né? É Américas mesmo, tá bom? Isso mesmo, tá? Então, assim, essa informação aqui que estou colocando, ou seja, né? Aí, assim, só para, digamos assim, ter um sentido prático, né? Para vocês entenderem, tá? Mas eu acho que até aqui tá bom, tá? Até esse pedaço aqui, tá bom? Seria uma resposta, digamos assim, interessante, né? Para responder a questão, tá certo? Então, se vocês respondessem assim, já tá, pelo menos na minha visão, né? Tá de bom tamanho. Bom, muito bem. Vamos agora para a próxima questão. Vamos lá, né? Terceira questão. Sejam x e y variáveis aleatórias independentes, tá? Em que x tem distribuição binomial, comparamos NP, e y tem distribuição Poisson com parâmetro lambda igual a 1. Bom, calcule. Então, pessoal, um dos assuntos, né, que a gente viu na disciplina foi a esperança, tá bom? Então, o que é a esperança, né? A esperança, pessoal, é uma média, né, ponderada, é uma média ponderada, né, no caso discreto, tá bom? Vou fazer assim, ó, caso discreto, tá? Então, isso aqui é uma definição, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui o caso geral, tá? Esperança de x, na verdade vou colocar assim de g de x, tá? Ficaria aí o caso geral. E g é uma função, tá bom? X ao quadrado, x ao cubo, raiz de x, por aí vai, tá? Então, caso discreto, a gente teria que fazer essa conta aqui, ó. I igual a 1 até infinito, tá? De xi vezes p de xi. Bom, que é a mesma coisa, né? Soma igual a 1 até infinito, né? Só questão de notação. Xi vezes p de x é igual a xi, né? Ou seja, a função de probabilidade aqui, tá bom? Acho que
tá um pouquinho, tô fugindo muito aqui das margens, né? Deixa eu só ajeitar aqui. Mas é isso, tá? Isso é a prática, né? Eu perdi um pouquinho, tá bom? Muito bem. Só que em muitas variáveis aleatórias, né? A gente não vai somar isso aqui até infinito. Né? Se a variável aleatória tem 5 valores, eu vou fazer essa conta aqui 5 vezes, né? Vou pegar o valorzinho, multiplicar e depois somar. Tá bom? Então, essa aqui é a definição geral, tá bom? Então, alguns casos particulares, né? Seria a esperança de x, ou seja, g é a função identidade, né? G de x igual a x, tá? Aí a gente tem aqui a esperança. Na verdade, faltou o g aqui, né? Ó, faltou o gzinho aqui, tá? Faltou aqui o g. G de... Deixa eu apagar aqui. Somatório igual a infinito, g de xi, tá? Ou seja, eu aplico a função dos valores, né, da variável, x é igual a xi, tá? Muito bem, então, esperança de x, né, nesse caso aqui, g de x é igual a x, tá? Então, vou fazer assim, caso particular, né, casos particulares, tá? Primeiro, g de x igual a x, ou seja, a identidade, né? Então, né, a esperança de x vai ser igual a soma igual a 1 até infinito, xi vezes p de x é igual a xi. Tá? Que isso aqui é a média da variável aleatória, né? Em algumas situações a gente chama isso aqui de mi, né? Um outro valorzinho, né, que a gente também tem interesse, né, calcular é a esperança de x ao quadrado. Tá? Então, olhando aqui essa definição geral, né, isso aqui vai ser somatório igual a 1 até infinito de xi ao quadrado, né? Ó, eu jogo a função g aqui, vezes a probabilidade de x ser igual a xi. E assim sucessivamente, tá bom? Por exemplo, esperança de raiz de x. Vamos lá. Somatório igual a 1 até infinito. Raiz de xi vezes a probabilidade de x ser igual a xi. E por aí vai. Tá? Muito bem. E aí, pessoal, a gente viu, né, algumas propriedades da esperança. Tá certo? Então, eles são várias, né? Eu vou só citar aqui algumas para vocês, tá bom? Então, vou considerar aqui A e B dos constantes, tá? A e B, constantes. Nos reais, tá? Pode ser zero, enfim, negativo, não tem problema, tá bom? Então, primeira propriedade, esperança de AX mais B, tá bom? Então, dá para provar, né? Que isso aqui vai ser igual a esperança de X mais B, tá? Outra esperança aqui, né? 2. Esperança de uma constante, colocar aqui A, é igual à própria constante. Certo? Beleza. Se eu tenho, por exemplo, soma de variáveis aleatórias, né? Por exemplo, esperança de x1 mais x2 até xn, por exemplo. Aí, pessoal, esperança da soma é a soma das esperanças. Certo? Então, aplica a esperança em cada uma das variáveis aleatórias. Tá? Essa propriedade, né, na estatística, a gente chama de linearidade do valor esperado. Tá? Então, não importa qual é a variável aleatória, isso aqui sempre vai valer. Certo? Aí vamos agora para o produtório. Tá? Por exemplo, se eu tiver, por exemplo, esperança de x1 vezes x2 vezes as reticências xn. Aqui, pessoal, a esperança do produto, né, vai ser o produto da esperança se as variáveis forem independentes. Se não forem independentes, essa propriedade aqui não é válida, tá bom? Isso aqui vai ser igual ao produto, né? Ó, x1 vezes x2 até, né, esperança de xn. Tá?
Então, isso aqui só é verdade se x1, x2, xn forem variáveis independentes. Tá bom? Que é a situação que a gente, né, trata na disciplina. Tá bom? Então, tem uma área, né, na estatística, né, que a gente trata variáveis que são dependentes. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Eu acho que não. Né? Acho que essas aqui são as principais. Tá certo? E aí, pessoal, né, além da esperança, né, a gente tem interesse em calcular a variância, né? Só que a variância, né, por definição, alguns autores, né, chamam só de V de x, né? É só questão de notação, mas é a mesma coisa. A variância é uma esperança, né? A esperança de x ao quadrado, né, menos esperança de x, na verdade, a esperança de x menos aqui ao quadrado. Então, é a esperança disso. Essa é a definição da variância. Bom? E aí, usando aqui algumas propriedades e manipulando aqui esse quadrado, né, a gente prova, né, que isso aqui é a mesma coisa que esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança. Isso aqui é uma propriedade bem interessante, né, da variância. Certo? Então, se eu quiser a variância é uma variável aleatória, é só calcular a esperança do quadrado e a esperança de x e jogar na expressão. Tá bom? Então, a gente já aprendeu a calcular aqui, ó. Tá certo? E a variância, pessoal, né, também tem algumas propriedades da variância, né? Esse operador aqui, né? Var de x. A primeira, né? De novo, eu vou considerar A e B constantes, tá? Então, a variância de AX mais B vai ser igual a ao quadrado, variância de x. Tá? Então, o B some e o A sai ao quadrado. Tá bom? Só um detalhe, né, pessoal? Variância, né, sempre é um número maior ou igual a zero. Né? Variância não pode ser negativa. Tá bom? Então, essa propriedade, né, ela também consegue ainda garantir que isso aqui vai dar positivo, né? Porque aqui sai o quadrado. Né? Então, poderia ter um número negativo aplicando o x, mas no final a variância iria dar também um número maior ou igual a zero, tá? Porque o A sai ao quadrado. Tá certo? Uma propriedade também bem interessante, né? Por exemplo, a variância de A, que é uma constante, é zero. Tá certo? Outra também propriedade interessante, né? A variância de uma soma, né? Se eu tiver uma soma de variáveis aleatórias, ciências, xn, é a soma das variâncias. Aí aqui, pessoal, só se forem independentes. Tá bom? Isso aqui só vai valer se forem independentes, né? Ou não correlacionados, mas aí a gente não chegou a ver essa parte, tá bom? Se forem independentes. Independentes. Se, né? Deixa eu colocar aqui no se. Assim, né? Se. Deixa eu copiar aqui, né? Fica mais fácil. Tá certo? Bom, eu acho que essas são as principais propriedades. Deixa eu ver se a gente já consegue resolver essa questão, tá? Sim, né? Ó, tá? Então a gente vai conseguir resolver a questão agora usando as propriedades, tá certo? Então, assim, olhando assim, parece que assusta um pouco, né? Mas se a gente, né, tem em mente que a gente pode usar essas propriedades aqui, tá? A gente consegue resolver essa questão facilmente, tá certo? Muito bem.
Então, vamos lá, né? Quais são as informações que são dadas? Né? Que x tem expressão binomial, tá? Então, eu vou colocar aqui x tem expressão binomial. Aí lá, pessoal, né? Na folha de consulta, né? Qual o n, né? 10 e o p é 1 sobre 10, tá? N é 10, aqui eu vou colocar ponto e vírgula, né? É 1 sobre 10 ou 0,1, bom? E lá na folha de consulta tem essas informações, né, para vocês. Esperança de x é np, tá? O n é 10, o p é 0,1, então vai dar 1, né? E a variância é p, é np ou menos p, né? Vamos lá, 10 vezes 0,1 vezes o menos p, né, dá 0,9, tá? Então isso aqui vai dar 0,9, né? 10 vezes 0,1 dá 1, 1 vezes 0,9, 0,9. Tá? E a descrição Poisson, né? A outra variável, né? É dada na questão, ó, tem descrição Poisson. Tá? Y, descrição Poisson com parâmetro lambda. Aí o lambda nesse caso é, deixa eu ver aqui, 1. E também lá na folha, né, de consulta, foi dado para vocês, né, que a esperança da Poisson é o lambda, que é 1, e também a variância Poisson é lambda também, na verdade é y, né? Para trocar aqui a letra. Para não ficar a mesma aqui, tá? Deixa eu só trocar aqui. Esperança de y igual a 1 e variância de y. Isso aí também é dado, né? Como falei, vocês não precisariam calcular, só usar o resultado. Além disso, pessoal, né? Ó, isso aqui é informação importantíssima, né? Ó, as variáveis são independentes, tá bom? Então, isso aqui ó, já facilita bastante a nossa situação, certo? São independentes. Porque aí, ó, se são independentes, a gente consegue ó, calcular aqui a variância da soma e a esperança do produto, tá bom? Muito bem, então vamos lá, né? Deixa eu copiar aqui a expressão, né? Vamos lá, vou fazer termo a termo, depois a gente junta, tá bom? Então esse termo aqui, pessoal, está exatamente igual ó, com essa propriedade, ó, ax mais b, né? Então eu vou lá e coloco esperança só no x. Então, ó, vai ficar 3 esperança de x mais 2, né? Vou colocar aqui, ó. Vai ficar 3, vou colocar branco, né? 3 esperança de x, ó, que a gente também já sabe quanto é, mais 2. Então, pronto, já resolvemos aqui a primeira esperança. Aqui, pessoal. Bom, aqui, ó, a gente tem um produto de variáveis aleatórias e são independentes. Então, a gente vai poder usar, né, essa propriedade aqui, né, do produto, né, ó. Certo? Só que é para 2, né? Só tem 2, tá? Só que aqui tem uma constante multiplicando. Então, o que a gente pode fazer primeiro, né? É remover a constante, colocar para fora da esperança, tá? A gente pode enxergar, né, isso aqui como sendo uma única variável aleatória, sei lá, vou chamar aqui de x estrela, tá? E aí eu uso a primeira propriedade básica, tá? Que é colocar a constante em evidência, né? E aplicar a esperança só na variável aleatória. Aí lá não tem b, lá o b é 0, tá bom? Bom, e aí você pode perguntar, professor, mas na prova, né, como é que eu poderia responder essa questão? Bom, se você fizer esses passos aqui, né, aí eu vou conseguir entender que você está usando essas propriedades, né? Então, por exemplo, daqui para cá, né, vou pegar aqui outro termo, vai ficar assim, ó, mais, acho que é 9 sobre 10, né? Isso. 9 sobre 10 vezes esperança de xy, tá? Pronto. Se você fizer isso, eu vou entender que você, né, está usando as propriedades, tá? Agora vamos lá, o outro aqui, ó, menos variância de 2y mais 3, tá? Então, ó, 2y mais 3 é essa situação. O a é 2 e o b é 3. Então, o 3 vai sumir e vai sair aqui o 2 ao quadrado. Tá? Aí, esse menos aqui é lá da fórmula, tá? Vai ficar o 2 ao quadrado, variância de y. Certo?
E aqui, pessoal, né, ó, variância de uma soma, tá? Aí vai ser a soma das variâncias, porque são variáveis aleatórias independentes, né? Então aqui vai ficar, ó, variância de x mais variância de y, tá bom? E agora eu vou substituir aqui os valores, tá certo? Vamos lá, esperança de x é 1, né? Então vai ficar, ó, 3 vezes 1 mais 2, tá? Aqui, pessoal, 9 sobre 10, eu vou repetir aqui. E aqui, pessoal, esperança do produto, ó, é o produto das esperanças. Aí eu ainda vou fazer esse passo intermediário, certo? E menos 4 variância de y. A variância de y a gente já sabe que é 1, né, que é uma Poisson. Bom, e aqui embaixo, variância de x mais variância de y, né? Variância de x, né, deu 0,9, é a binomial, né? E a variância da Poisson, a gente sabe também que é 1, né? Então vamos lá, né? Aqui vai dar 1,9 aqui embaixo, né? Vamos lá para cima. Aqui vai dar 3 vezes 1 dá 1, dá 5, né? 5 mais 9 sobre 10 vezes esperança de x, que é 1, vezes esperança de y, que é 1, né? Então vai ficar 9 sobre 10, 1 vezes 1, vezes 1 vezes 1, né? E menos 4, né? Menos 4. Então vamos lá, né? Aqui vai dar 9 sobre 10, 5 menos 4 dá 1, né? Então 1 mais 0,9, que dá 0,9 também, 1,9, né? Que dá... Pronto, terminou a questão, tá certo? Muito bem. Bom, então aqui a gente relembrou aqui algumas propriedades de esperança, tá certo? Agora vamos para a próxima questão. É sobre estimadores, tá? Muito bem. Então, um pesquisador está utilizando 3 estimadores para estimar o parâmetro θ, né? Então, θ é um parâmetro qualquer, né? E você tem interesse em conhecer, né? Aprender sobre ele, né? E aí a gente usa um estimador. Bom, então o que é um estimador, né? Antes disso, deixa eu ler a questão, né? Depois a gente lê, tá? Ele está com dúvidas sobre qual estimador escolher. Responda as questões utilizando as informações da tabela 1, né? Então aqui está a tabela 1. Aqui tem aqui as medidas para os estimadores. Esse B é o viés do estimador, VAR é a variância, e o EQM é o erro quadrático médio do estimador. Tá bom? Então temos 3 estimadores aqui e essas informações, certo? E aí é perguntado, né? Qual estimador pode ser considerado não viesado? Qual dos estimadores possui menor variância? Na sua opinião, qual o pior estimador? Justifique. E na sua opinião, qual o melhor estimador? Justifique. Bom, então, na teoria, né, de estimadores, né? Então, o que é um estimador inicialmente, né? Então, o estimador, né? A gente pode pensar que é uma função da amostra tá, que não depende de, vamos falar de parâmetros, né, desconhecidos, né? Acho que a gente pode pensar dessa forma, né? Certo? Ou seja, é uma coisa que depende da amostra e eu conheço, né, consigo calcular, né? Por exemplo, né? Exemplos. X barra, eu vou chamar aqui de teto chapéu, X barra é a média amostral, né? Ó, só depende da amostra, né? Ó, eu vou somar os valores e o N é conhecido, né? Que é o tamanho da amostra, tá certo? Outro estimador, né? A S2, a nossa variância amostral, né? X barra ao quadrado sobre N menos 1
igual até N, tá? E por aí vai, mediana, tá? Eu vou colocar aqui exemplo de não estimadores, né? Acho que nem esse termo não tem, né? Deixa eu ver, não estimadores, né? Deixa eu ver aqui, exemplos de uma função que não é um estimador, né? Vou fazer assim, exemplo de funções que não são estimadores. Vou pegar aqui um exemplo, tá? Por exemplo, teta chapéu igual a x barra vezes teta, tá bom? Bom, pessoal, teta é o que a gente está querendo estimar. Então, isso aqui não tem como eu usar isso aqui como sendo um estimador, tá certo? Outro exemplo, sei lá, S2, por algum motivo, né? Eu estou chutando aqui um estimador teta ao quadrado. Isso aqui também não é um estimador. Por quê? Depende de parâmetro, uma coisa que eu não conheço. Tá? Então, isso aqui não, é um exemplo que não é um estimador, tá certo? E quando a gente conhece um estimador, quando a gente tem um estimador, né, a gente quer avaliar as propriedades do estimador, tá? Então, existia, assim, várias propriedades que a gente poderia verificar, e as principais, né, são o viés, tá? Vou colocar assim, ó. Seria o viés. O que é o viés? Certo? A gente define ele por B de teta, né? Esse P vem de bias, né? Que é vício, né? A tradução para o inglês. É a esperança do estimador menos do que o estimador está querendo estimar. Tá bom? Então, eu estou pegando o estimador para teta, eu calculo a esperança dele e o viés vai ser a diferença entre o que o meu estimador está estimando, né? Em média, com o que eu estou querendo estimar. Isso aqui que é o viés, tá bom? Então, se o viés... Na verdade, eu vou fazer assim, né? Se B de teta chapéu é igual a zero, a gente diz que o estimador teta chapéu é não viesado ou não viciado, tá? Então, basicamente, o que isso significa, né, em termos práticos, né? Se a gente pensar aqui, por exemplo, no tiro ao alvo, né? E vamos supor que o nosso teta está aqui no meio, ó, e eu quero acertar ele, né? Isso é o nosso objetivo, a gente descobrir, né, o valor de teta, tá bom? Então, para isso que a inferência existe, tá? E aí, se o meu estimador, em média, né, seria que a esperança, tá, for igual ao parâmetro, quer dizer que eu estou jogando aqui um dado, né, vamos pensar assim, e eu estou acertando o estimador, certo? Isso aí seria a ideia do viés, tá? Se eu tiver um estimador, por exemplo, que acerta aqui, ó, ele é ruim, né? Ele não está acertando o alvo, tá? Então esse aqui é um estimador não viesado. Perdão, esse aqui é um estimador viesado, tá certo? Então o não viés, né? Ou seja, um estimador não viesado é uma propriedade interessante, né? Então se o viés é zero, a gente tem um estimador que é não viesado, tá? Uma outra propriedade que a gente viu, né? É o erro quadrático médio, uma quantidade, na verdade, né? Médio. E aí a gente calcula, né? Essa quantidade para o estimador, né? E aí a gente consegue comparar. O que é o quadrático médio, né? Então, por definição, né? É o EQM de teta chapéu, que é igual à esperança dessa pontinha aqui, ó, menos teta ao quadrado. Ó, é uma coisa bem parecida com a variância, né? A definição de variância, tá? Então, qual é a ideia, né? É avaliar essa diferença quadrática, né? Então, em média, né? Como é que o meu estimador está se distanciando do, do parâmetro, tá bom? E aí a gente consegue provar, né, que essa expressão nada mais é do que a variância do estimador mais ó, o quadrado do viés, certo? A gente consegue mostrar que isso aqui é igual a isso. Aí facilita, né? E é uma medida interessante, né? Ó, por quê?
onde é que a variância entra aqui nessa conta, né? Assim, qual é a ideia da variância, né? Seria, digamos assim, a dispersão dos pontos, né? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, outro alvo, né? Tá? Vou colocar o teto aqui no meio. Então, esse termo aqui, né? Ele diz respeito à dispersão dos pontos em torno do parâmetro que eu quero estimar. Bom? Então, veja só, né? Se a gente olhar esses dois estimadores aqui, esse aqui ele acerta o alvo e a variação bem pequenininha, ele mal erra. Né? Aqui não, ele acerta o alvo, mas aí ó, ele também erra, né, em torno do alvo. Então a variância está, né, relacionada a essa dispersão. Tá? E aqui o viés, tá? Só que aqui entrou ao quadrado. Né? Então essa medida, né, do EQM, ela é mais completa do que o viés, né? Porque avalia as duas coisas. E aqui tem um resultado interessante, né? Se vou colocar em vermelho aqui, né? Se o viés é zero, então o EQM, ó, do estimador é igual à variância dele. Tá bom? E variância, pessoal, nesse caso aqui, né? Quanto menor, melhor, né? Porque se eu tenho um estimador que ele é não viesado e ele varia menos, ele é melhor do que um estimador que também é não viesado, nesse caso aqui, só que ele varia mais. Então, se ele varia menos, ele acerta mais no alvo do que um estimador que varia mais. Tá bom? Então, o estimador ser não viesado é o viés ser igual a zero, e um estimador bom é o que tem o menor EQM. Tá? Se ele for não viesado, o que tem a menor variância. Tá bom? Então, se eu tenho dois estimadores, por exemplo, qual o melhor estimador, por exemplo? Vou colocar assim, exemplo. Né? A gente disse que θ1 chapéu é melhor, né? Ou seja, é um estimador melhor se o EQM desse estimador, θ1, ele é menor que o EQM do estimador θ2. Tá? Vamos botar se menor ou igual, né? Sendo bem rigoroso, né, a gente também teria que definir para todo o θ, né, pertencente ao espaço paramétrico. Né? Só que aqui a gente acaba entrando, digamos assim, uma coisa mais aprofundada. Né? Então, em geral, você não precisa se preocupar, né, nesse curso aqui com esse detalhe aqui, né, mas eu achei importante a gente mencionar, tá bom? Então, se eu tenho dois estimadores, qual o menor? Qual o melhor? O que tem o menor é QM. Se isso aqui deu 3, esse aqui deu 5, esse aqui é melhor. Se isso aqui deu 5, esse aqui deu 1, esse aqui é melhor. Tá bom? Bom, agora eu acho que a gente tem elementos suficientes aqui para responder a questão. Tá certo? Então vamos lá. Letra A. Qual dos estimadores pode ser considerado não viesado? Opa, não viesado é o que tem o viés igual a zero. Tá? Olhando para cá, ó, qual o estimador que tem o viés zero? É o θ2. Tá bom? Então, resposta, né? θ2 chapéu, pois o viés dele, ó, é igual a zero, θ2. Né? Qual dos estimadores possui a menor variância? Tá? Então, se a gente olhar para cá, o que tem a menor variância é θ1 chapéu. Tá? Pronto, acho que tá bom, né? Precisaria, depois, né? Variância é igual a 2, na verdade é θ1, né? 1,5. Tá? Então, aqui tá errado. Muito bem, vamos lá. Na sua opinião, qual o pior estimador? Tá bom? Então, quando a gente está comparando estimadores, né, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para a medida mais completa, que é o EQM. Tá? Então, o pior estimador é o que tem o maior EQM. Né? Se a gente olhar para cá, o pior estimador é o θ3. Por quê? Porque tem o maior EQM. Tá bom? Então, θ3, chapéu, pois possui o maior EQM. E por fim, letra D, na sua opinião, qual é o melhor estimador? Né? Então, como a gente está usando o EQM, o melhor estimador é o que tem o menor EQM. Né? Então, se a gente olhar para cá, ó, quem é que tem o menor EQM? O θ1 chapéu. E olha que interessante, pessoal, né? O θ1 chapéu, ele é viesado, ó, só que a variância dele é bem menor do que o estimador 2, que ele é não viesado.
bom? Então, pelo EQM, né, a gente tem que o estimador θ1 chapéu ele é melhor do que o θ2 chapéu. Tá? E consequentemente, melhor do que o θ3. Tá? Então, essa aí seria a resposta, né? Seria θ1 chapéu, pois possui o menor EQM. Certo? Muito bem, né? Então, terminamos aqui, questão 4. Vamos agora para a última questão, questão número 5. Tá? Bom, essa questão aqui, né, ela já está dizendo aqui, né, que é teste de hipótese, né, já está com essa observação, tá bom? Então, vamos lá. Com base no último censo, realizado no ano de 2022, sabe-se que a altura média dos brasileiros adultos é igual a 1,73 metros. No ano de 2025, uma amostra de 51 adultos foi coletada, na qual forneceu uma média amostral de 1,7 metros e um desvio padrão igual a 0,2 metros. Bom, assumindo que a altura dos brasileiros segue uma distribuição normal, opa, então aqui, ó, informação mais importante, né? Ó, tem distribuição normal. Né? Então aqui, ó, a questão informa isso, né? Pode-se dizer que a altura média dos brasileiros mudou, né? E aí é um teste de hipótese, né? Aqui está com o detalhe, né, do que se tem que fazer, tá? Realiza o teste de hipótese, onde a significância de 5%. Aí a gente já falou bastante sobre o teste de hipótese, tá certo? Se a gente olhar para cá, né? Acho que foi aqui que a gente falou. Vamos lá, né? Então, o que a gente tem que analisar? Se os dados têm distribuição normal, né? E aí a gente tem distribuição normal. Agora a gente vai avaliar o sigma 2 é conhecido ou não, tá? Vamos olhar lá na questão, ó. Se a gente olhar para cá, pessoal, o sigma 2 não é conhecido, tá bom? Ele fala sobre a média, né? Só que o desvio padrão aqui, que é dado, né, é amostral, tá? Então, foi coletada uma amostra de 51 adultos, na qual forneceu uma média amostral igual a 1,7 e desvio padrão 0,2. Né? Então, tudo aqui é amostral. Tá? Então, se é amostral, então a gente vai usar aqui, ó, é D de student, tá certo? A gente vai usar essa estatística de teste, tá? E aí, pronto, finalizou aqui, né, o que a gente tem que fazer na questão, tá? E o que a questão está pedindo aqui? Um teste de hipótese. E pedindo para você falar sobre as hipóteses, a estatística de teste, a região de rejeição e a conclusão, tá bom? Muito bem. Então, aqui, pessoal, né, quando fala assim, se a altura do brasileiro mudou, né, o teste mais adequado seria um teste bilateral, né? Porque não está falando assim se a altura do brasileiro diminuiu, né? Está dizendo que se mudou. Então, seria um teste bilateral, certo? Professor, se eu tivesse colocado, por exemplo, unilateral nesse caso, né? Assim, né? Vai depender de cada professor também, né? Para corrigir essa questão, tá? Mas eu acho que talvez daria para fazer também de forma unilateral, né? Mas eu acho que o mais adequado como fala assim, mudou, né? Então não está interessado se é maior ou se é menor, né? E sim, é bilateral, tá certo? Seria o mais adequado, tá? O que eu queria mudar se fosse um teste unilateral é que, como é que se diz? Só iria mudar a região de rejeição, né? O resto ia ficar do mesmo jeito, o teste é mesmo, só que aí iria mudar a região de rejeição, tá bom? Então, na minha opinião, né, o mais adequado seria testar em H0 e em H1 se Mi é diferente de Mi0, certo? Muito bem, tá? Porque se fosse maior, fosse menor, aí diria, será que pode dizer que a altura diminuiu? Aí a gente faria um teste unilateral, tá? Aí seria o quê? A esquerda, né? Vamos pensar aqui um pouquinho, né? Vamos lá. H1 Mi diferente de Mi0, certo? Aí a gente vai olhar, né, as caudas da distribuição, né? Se fosse um teste unilateral, né? Por exemplo, a altura diminuiu, aí seria H1 Mi menor que Mi0. E aí eu, de novo, pessoal, olhando aqui para a tesourinha, né? Ó, tá para esse lado esquerdo, né? Então a gente iria olhar aqui para essa cauda da normal, né? Ou seja, os valores negativos, tá certo?
Muito bem, então vamos lá, né? Vamos responder aqui. Eu vou colocar as informações, tá? O N é igual a 51, X barra é igual a 1,7, S, né, ó, se o padrão deu 0,2. Tá certo? Então vamos lá, né? Ó, primeiro passo, né? As hipóteses. Tá? Então, H0 assim, né? Mi igual a 1,73, né? Que é o valor que a gente quer comparar, tá? H1 Mi diferente de Mi0, que é 1,73, né? Tá bom? Segundo passo, estatística de teste. Aí a gente já sabe o que vai ser T de student, né? Chama aqui de T0, x barra menos B0, S sobre raiz de N. Aqui a expressão T de student com N menos 1 grau de liberdade, que nesse caso aqui é 51 menos 1, né? Que é 50. 50 graus de liberdade. Bom, vamos lá. O alfa, né? Foi 5%? Foi 5%. Tá? 0,05. Então, como é que vai ficar a nossa região de rejeição, né? Região crítica. Eu vou fazer assim, ó, com um dos T's, tais que, aí vamos lá, né? Como o teste é bilateral, né? Lá na T de student, eu vou olhar lá o pontinho lá na T, que deixa aqui uma área 0,025 e aqui 0,025. Bom, como é simétrica, né? Esse valor aqui eu sei que é o negativo desse, tá bom? Então eu vou lá na tabela da T, vou encontrar o valor de T, que deixa uma área aqui ó, igual a 0,025 para uma T de Schiller com 50 graus de liberdade, tá? Olhar aqui, aqui T de Schiller. Tá? Então tá aqui a T de Schiller, né? Então, vamos lá, né? 0,025 com 50 graus de liberdade. Então, se a gente olhar, tá aqui, ó, 2,0086, certo? Seria 2,0086, tá? Pronto. Então, se caiu aqui ou aqui, aí eu rejeito H0, né? Então, vou colocar aqui sem região de rejeição. Se o T, né, for menor ou igual que menos 2,0086 ou, né, deixa eu colocar aqui mais, o T, né, maior ou igual que 2,0086. Tá bom? Vamos lá, né? Quarto passo, né? Calcular a estatística de teste, T0. Vamos lá, x barra, né? Deu 1,7 menos 1,73 dividido por sigma, por S, né? Que deu 0,2 dividido por raiz de 51, que é o N. Tá? Bom, aqui dá para simplificar, né? Dá menos 0,03 dividido por. Posso multiplicar aqui pelo inverso, né? 51. Aqui 0,2. Né? Então aqui, pessoal, vocês podem jogar direto na calculadora, né? Precisa fazer esse passo aqui, mas eu acho que facilita, né? A conta. Tá? Deu aqui, ó, aproximadamente, né?
Tá aqui igual menos 1,07. 71, 21, 42, 64. Tá? Aproximadamente aí 1,071, tá? Menos 1, né? 0,071, tá bom? Então, pessoal, o menos 1,071, né? Aqui está o zero, né? O AT, está mais ou menos aqui, né? Aqui é o menos 2,0086. Então, o menos 1 está mais ou menos aqui, ó. Né? Então, ó, caiu dentro da região de não rejeição. Tá bom? Então, a gente não rejeita H0. Certo? Conclusão, né? Então, como menos 1,071, isso, é maior, né, ó, que menos 2,0086. Não rejeitamos H0. Ou seja, não rejeitar H0 seria você dizer que a altura não mudou, né, dos brasileiros, certo? Muito bem. Professor, se tivesse dado menos 2, aí menos 2 tinha caído aqui, ó. Perdão, né? Menos 2 não. Menos 2 entraria aqui, né? Menos 2,5. Aí teria caído aqui. Aí rejeitaria H0, né? Se esse valor aqui tivesse dado menos 2,5. Tá certo? Bom, pessoal, é isso, né? Eu espero que essa revisão, né, da prova possa, de alguma forma, ajudar vocês. Tá bom? Então, até mais e boa sorte.